Oi, alunos, tudo? A gente vai continuar falando de República Velha, agora a gente vai falar sobre duas revoltas durante o governo do Floriano Peixoto, tá? Então, a primeira revolta que a gente vai falar é a Revolta Federalista, tá? Que é a revolta que aconteceu de 1893, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e depois vai se espalhar também para outros estados, né? Do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, a revolta federalista ela é um pouco complexa porque ela não está só vinculada ao cenário, digamos assim, nacional, tá? Ele está vinculado também a questões internas, né? Então, nós tínhamos dois grandes grupos ideológicos, políticos, enfim, no Rio Grande do Sul, e que desde, né, da República, enfim, né, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, que era um partido muito, digamos assim, importante, muito articulado, né, que teve um protagonismo no cenário nacional importante também, né, para a adoção da República, enfim, ele estava meio que no poder, né, já há bastante tempo, principalmente com o governo do Júlio de Castilhos, né, que é né, um dos fundadores desse partido e que sempre esteve ali nas cabeças, digamos assim, sempre teve muita importância no cenário da região, né, da nossa região aqui, e do governo, então, do Estado agora, né? Então, e do outro lado, a gente tem, então, grupos, né, representados principalmente por latifundiários do sul do Estado, né, pela região, né, dos Pampas, enfim. Então, esses oligarcas, né, e que vão se contrapor e que vão, digamos assim, estar querendo alijar, né, o Partido Republicano Rio-Grandense do poder que estava, enfim, nas suas mãos nesse momento. Então, na verdade, a gente tem uma grande. Nós temos a utilização do cenário nacional, mas temos questões mais locais que não podem ser esquecidas, né? E, pelo contrário, é o grande motor, né, do que vai dessa revolta, né? Então, basicamente, nós vamos ter, né, dois lados, né? Não que os republicanos não fossem também latifundiários, também são latifundiários, tá, pessoas? Então, na verdade, as elites sul-rio-grandenses vão entrar em choque nessa revolta e, claro, vão arregimentar grande parte da população, né? As suas jagunçadas, eles são considerados coronéis, enfim, né? Então, vai ser uma guerra civil, basicamente, que vai se instalar aqui no Rio Grande do Sul, que vai ter consequências bastante complicadas, né? É uma revolta muito violenta, né? Em torno de mais ou menos 10 mil a 15 mil pessoas morreram e grande parte executada de uma forma bem brutal, que é com a degola, tanto que vai ser conhecida como a revolta da degola, né? Então, que degola, você sabe, né? Tipo, corte, né? Dessa região aqui do pescoço, muitas vezes, né? A cabeça fica meio pendurada, sangue para todos os lados. Então, não era uma coisa muito legal, né? De se ver, enfim. Bom, então, basicamente, quais são os dois grandes grupos, né? Nós temos os chamados federalistas, né? Representados, né, na sua liderança pelo Gaspar Silveira Martins, tá? Então, Gaspar Silveira Martins, ele era um latifundiário bem importante no cenário nacional, ele foi ministro, inclusive, durante o Império, então ele era conhecido como monarquista, ele fez parte do Partido Liberal, né? E essa era uma das coisas também que foi bastante arregimentada, assim, dizendo que eles estavam lutando, na verdade, pela volta da monarquia. Então havia fake news, né, também nesse período, não era bem assim, na verdade. O fato é que esses grupos que estiveram no poder ao longo do período monárquico, né, foram alijados com a República e queriam, né, voltar, então, a ocupar esses espaços centrais, né, de poder. Eles também eram conhecidos como maragatos, então ninguém sabe muito bem de onde vem o termo maragatos, alguns dizem que, na verdade, esses grandes latifundiários da região sul do Rio Grande do Sul também eram donos de grandes latifúndios também na região do Uruguai, onde muitos, inclusive, vão regimentar suas tropas, né? E que tem uma região do Uruguai que era chamada de Maragatia, né? E que por isso seriam maragatos, e eles eram conhecidos por usar lenços vermelhos no pescoço. Do outro lado, a gente tem, né, os castilistas ou republicanos, né, que tem como grande figura de liderança o ex-governador, então ex-governador, Júlio de Castilhos. Por que ex-governador? Porque, na verdade, o que acontece? Apesar dele, digamos assim, ter faria mais sentido ele estar associado ao Floriano Peixoto,
enfim, por questões ideológicas e tal. Quando o Deodoro da Fonseca fecha o Congresso, ele apoia, assim, publicamente o que o Deodoro da Fonseca fez. E aí criou uma situação meio xarope, e ele acabou tendo que renunciar ao governo do estado nesse contexto, tá? Mas o Júlio de Castilhos, ele era uma figura que tinha digamos assim, muitos seguidores, enfim, né? E então ele vai estar se contrapondo, então, né, aos federalistas, né? E basicamente os seus, né, seguidores, que eram republicanos, positivistas, enfim, né, eles eram conhecidos como pica-paus. Então, esse primeiro momento, né, não é chimangos e maragatos, que vocês já devem ter ouvido falar. Eram maragatos contra pica-paus, né? E depois lá, né, na revolta de 23, ou Revolução de 23, aí sim são maragatos e chimangos. Agora são maragatos contra pica-paus. Quem são os pica-paus? Eles usavam um lenço branco no pescoço e eles usavam um chapéu que tinha um penacho vermelho, por isso eram chamados de pica-paus, tá? Bom, então basicamente nós vamos ter esse conflito, né? Só que o que vai acontecer? Então, num primeiro momento, se imaginava que o Floriano Peixoto não ficaria do lado do Júlio de Castilhos pela situação que ele, digamos assim, acabou apoiando o Deodoro da Fonseca, ficou uma coisa chata. Porém, o Gaspar Silveira Martins era conhecido como um ex-monarquista, então, como eu falei para vocês, o Floriano acabou ficando do lado do Júlio de Castilhos exatamente nesse contexto, né, de que parecia que o ideal, né, aquilo que o Gaspar Silveira Martins tinha por interesse era de alguma forma restaurar a monarquia, enfim, né? Então o Floriano Peixoto vai apoiar militarmente, né, o Júlio de Castilhos, certo? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter, né, uma guerra civil, vai ser uma mortandade gigante, né? Inclusive lideranças vão ser mortas, assim, né? Lideranças importantes, né? Caudilhos, que a gente chamaria, né? Importantes da região, né? E basicamente a gente vai ter, né, a vitória, né, dos republicanos. Porém, esses republicanos eles vão, né, ocupar outros espaços, como a região de Santa Catarina, como o Paraná. Enquanto isso está acontecendo, a revolta, a segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro, né, no qual então, pelo fato do Floriano ter prendido algumas lideranças, ter demitido outras lideranças da Marinha, lembrando que Marinha e Exército já também não se alinhavam muito bem. Por quê? Porque a Marinha era muito mais conservadora, a Marinha tinha representação aristocrática muito maior, muitos eram monarquistas, o Exército, apesar de sim, claro, ser composto por elites, né, principalmente nos altos cargos, era um pouco mais misturado, era muito mais, digamos assim, uma instituição mais jovem, digamos assim, do que a Marinha. Então, tinha essas situações todas de conflito. Então, com essas demissões e essas perseguições dentro da Marinha, representantes da Marinha vão fazer a mesma coisa que fizeram outra vez. Trouxeram tropas, né? Trouxeram tropas não, mas navios, enfim, né? E bombardearam, aí sim, né? Porque eles ameaçaram, o Floriano peitou e eles bombardearam, enfim, né? A capital do Rio de Janeiro, a região da Baía da Guanabara. O Floriano teve que pedir ajuda aos universitários, né? Então, alguns navios estadunidenses vieram para ajudar, então eles acabaram sendo derrotados, né? A revolta da Armada acaba sendo derrotada, assim como também a revolta federalista. Porém, né, alguns remanescentes de ambas vão se encontrar na região onde hoje na ilha, né, chamada Ilha do Desterro, naquele período. E ali vão fazer ainda frente, né, por um determinado momento, mas acabam sendo, então, esmagados, acabam sendo derrotados, né, alguns são anistiados, principalmente, né, aqueles mais ricos, né? Mas outros, então, acabam sendo fuzilados, né? Mortos, ou presos, ou mandados para trabalhos forçados. Para fazer um agrado ao Floriano, né? Os republicanos da região da Ilha de Desterro rebatizam, né, a ilha em 94 para Florianópolis, ou seja, a cidade de Floriano, né? E o acordo, basicamente, a que se chega é que o Floriano continuaria, então, né, cumpriria o seu mandato, mas não tentaria novamente
assumir, digamos assim, um novo mandato, ou não implantaria alguma ditadura, digamos assim. Mais ou menos esse foi basicamente o acordo, né, e o resultado dessas revoltas, né? Então, no caso do Rio Grande do Sul, os republicanos vão vencer, o Júlio de Castilhos vai retornar ao governo do estado, e na verdade ele vai acabar se perpetuando no governo, se não ele, né, ele vai colocar os seus discípulos, digamos assim, né, no futuro, como por exemplo Borges de Medeiros, que também é uma figura bem importante para a política rio-grandense, né? Sou rio-grandense. Certo? Bom, basicamente, então, pessoas, é isso, tá? A gente vai continuar, então, num próximo momento, a falar de República Velha, tá? Então tá, estudem, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.